boa tarde. Desculpem o pequeno atraso hoje, tive um probleminha aqui com o meu celular. Que bom que vocês estão chegando, muito bem-vindos todos. O mais interessante é que isso que aconteceu foi um exemplo excelente do assunto que eu vou tratar hoje. Vou contar para vocês o que aconteceu e o assunto de hoje, pessoal. Peguem o seu chazinho, como eu, ou café, se você preferir, ou qualquer outra coisa que te faça bem. Chocolate quente, se tiver friozinho por aí, uma água, um chá, um café, um suco. Vamos aqui conversar um pouquinho, refletir sobre raiva. Passei raiva agora há pouco, gente. Faz 10 minutos que eu tô passando raiva, 12 para ser mais exata. Não, pensando bem, nos últimos 5 eu já consegui me controlar. Prontos para falar sobre raiva, para refletir sobre raiva? Que bom que vocês estão aqui. Obrigada por terem vindo. Desculpem o atraso. Vou contar o que aconteceu nesses minutos aí de terror. Vamos lá. Seguinte. Estava aqui prontíssima para começar a minha live. Tá anotado, tudo perfeito. Eu tenho um tripézinho que eu ponho aqui o celular para poder começar, né? Não precisa ficar segurando. E do que eu pus, apareceu uma mensagem qualquer, que eu não entendi o que era. Eu cliquei na mensagem para desligar, para fechar. No que eu cliquei na mensagem, meu celular ficou mudo, morto, apagado. E aí, gente, eu quero ouvir depois do seu livro infantil sobre raiva. No que eu desliguei o meu celular, sem querer, eu fiquei tentando ligar. E quem disse que eu conseguia? Não consegui de jeito nenhum. Não conseguia apertar botão, não conseguia, pus na bateria, não era bateria que eu sabia que tinha, eu pus na tomada, enfim, pânico. Veio uma raiva, ao mesmo tempo um medo, ao mesmo tempo um desespero. E agora o que eu faço? Aí eu lembrei do notebook. Aí eu comecei a mandar mensagem para minha equipe para avisar que eu não ia conseguir fazer o BBB, porque eu estava sem celular, e que eu não sabia como fazer, e que eu estava aqui pensando enquanto estava... E a gente, quando tá com raiva, quando tá com medo, quando tá... assim, descontrolado, a gente não sabe direito pensar, né? Eu consegui mandar alguns e-mails. Mandei um e-mail para minha filha, mandei um e-mail para o pessoal da minha equipe. E já estava aqui pensando, bom, então tá, né? Então essa live não vai acontecer, esse BBB não vai acontecer, pelo menos não agora. Eu vou aproveitar que é antes das 6 horas, vou procurar uma loja para alguém consertar esse meu celular. E no que eu falei assim, mas deixa eu tentar mais uma vez, antes de sair de casa e procurar um lugar, alguém que possa me ajudar a consertar. Eu tentei mais uma vez e eu consegui. Aí não me pergunte o que aconteceu. Eu não sei até agora. Eu acho que eu cliquei um botão de emergência, desligou totalmente, mas eu não sei exatamente por que e como eu consegui fazer ele ligar depois de novo. Então, o que aconteceu agora é o menos importante. O que importa é a gente refletir sobre como a raiva acontece, por que ela acontece, como ela se manifesta, o que a gente faz quando a gente sente raiva, quais são as coisas que nos dão mais raiva, sabe? Pensar sobre os nossos filhos e a raiva, nossa relação com os nossos filhos e a raiva. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. E esse assunto, essa ideia desse assunto veio porque outro dia eu fiz as emoções atrapalham os nossos pensamentos. Foi exatamente o que aconteceu. Até agora, olha, eu acho de verdade que eu não fiz nada de errado, que ele realmente teria que ficar desligado um tempo, e por mais que eu tentasse realmente várias coisas, não estava conseguindo, porque ele tinha que ficar desligado um tempo. E porque passou aquele tempo, é que depois ele conseguiu ligar. Eu ainda não entendi, mas enfim. Não faz muito tempo eu fiz uma enquete e eu perguntei para as pessoas assim: você já consegue lidar com a raiva e ouvir o seu filho? E 86%, eu adoro a honestidade de vocês,
Escolheu a opção seguinte: preciso muito aprender isso. Bom, então não tinha mais o que discutir, né? Tinha que ser o assunto desse BBB, desse bate-bola com a Beth. Então, todos oficialmente muito bem-vindos. Nada acontece por acaso, foi um ensaio para essa live, é isso mesmo. Devia ser atualização do software, eu não sei, pois é, eu não sei o que aconteceu até agora. Mas obrigada pela compreensão de vocês. Quando eu vi que só tinha 14% que falou, não, tiro de letra essa história de raiva do filho, mas 86% respondeu, preciso muito aprender com isso. E depois numa outra pergunta, que eu perguntei quem leva para o pessoal quando os filhos têm comportamentos desafiadores, e 67% assumiu que leva para o pessoal. Bom, então aí vamos começar do começo. Como é que a gente percebe a raiva se manifestando no nosso corpo? Vocês já pararam para perceber isso? Eu percebi. Agora mesmo, alguns minutos antes, eu percebi os meus dentes travando, eu percebi os meus ombros subindo, eu percebi uma tensão. Se eu tivesse me fotografado ou me visto no espelho, eu teria percebido, provavelmente eu devia estar com as sobrancelhas cerradas, eu devia estar assim, toda franzida, sabe? Toda encolhida, franzida. Muitas vezes a raiva vem para as mãos, né? Então a gente fica com vontade mesmo de jogar coisas, de bater, de pôr essa raiva para fora, ou aprende a lidar, a guardar, a segurar, a controlar. E aí que vem, né? O travar os dentes, aí que tem os casos de ATM que eu já tive, então cada um tem as suas... Mas geralmente vem um calor. Vocês já perceberam isso? Esse calor, você sente calor no rosto. Aliás, eu tô até com calor, vou até tirar o casaquinho aqui mesmo, viu? Porque essa história toda me deu calor. Então vem um calor, já falei dos dentes, dos músculos, das mãos, dos ombros, enfim. O que tá ligado a essa raiva, né? Essa demonstração de raiva? Muitas vezes é uma impotência, uma frustração. Minha filha me acalmando e explicando que quando a live começasse ia aparecer uma borda vermelha. Ai, que fofo, olha isso, os nossos filhos sabem nos ajudar, podem nos ajudar. Então, olha, quando você pensa alguma coisa assim, eu queria tanto isso e não posso conseguir isso, né? Quando você fica assim frustrado porque você não consegue aquilo que você queria. Quando você se sente impotente numa determinada situação, então não sei vocês, mas eu ando com muita raiva dos nossos líderes, dos nossos políticos de modo geral, da situação da vacina nesse país. Quando a gente vê reportagem de outros países, todo mundo sem máscara já andando, fazendo, acontecendo, viajando e tal. E a gente aqui ainda nessa terceira onda, isso me incomoda muito, me dá muita raiva. E a raiva vem junto com outros sentimentos também, sabe? Da frustração, da mágoa. Enfim, né? Vem tudo junto. E eu queria que vocês me ajudassem a pensar como que normalmente, porque eu já perguntei, como que se manifesta no seu corpo, você tá pensando aí. O que te dá raiva, você tá pensando aí. Vai pensando as coisas que te deixam com raiva. Eu não sei vocês, mas às vezes atitudes agressivas, mesmo que sejam inconscientes, de outras pessoas, para mim, me dão raiva também. Então não é só uma coisa da minha impotência, da minha frustração, mas às vezes a atitude dos outros me dão raiva, né? E a gente não percebe, mas muitos dos comportamentos raivosos dos nossos filhos são por causa de atitudes nossas. E não necessariamente agressivas, mas atitudes nossas que geraram essa raiva nos nossos filhos ou que pode gerar também em outras pessoas, né? Porque nós temos que fazer uma distinção aqui hoje do que é o sentimento, essa emoção tão complexa que é a raiva, e o que são os comportamentos, as nossas reações para esse sentimento, por exemplo, da raiva. Então, uma coisa é você sentir raiva, outra coisa é você lidar com essa raiva. Uma coisa é você sentir raiva e vontade de chorar, por exemplo. E esse choro, se você estiver sozinho num lugar, tal, pode ser ótimo, porque esse choro pode trazer um alívio, pode te confortar, pode te acalmar, pode te ajudar a lidar com essa raiva.
Mas esse choro, se for feito vamos supor, por uma criança, com, assim, aos berros, um choro junto com berro, um choro junto com jogando coisas, com braços em movimento, com pernas em movimento. Tem criança que ainda bate a cabeça nos lugares. O que a gente chama de ataque, né? Ataque de raiva. Porque é um monte de coisas, de reações, de comportamentos. Aí já não é legal. Aí não é legal por vários motivos. Pela segurança da própria criança, que pode se machucar, como eu disse, batendo a cabeça, por exemplo, em algum lugar. Pela segurança dos outros, porque ela, ou das coisas, dos objetos, porque ela pega alguma coisa e joga, ela pode machucar, atingir alguém, machucar alguém, quebrar esse objeto. Então, é muito importante que nós primeiro saibamos a diferença entre o que nós sentimos e o que nós fazemos, e que nós tenhamos uma clareza de que o que a gente age, o que a gente faz, pode ser uma ação, mas pode ser uma reação. E quando é uma reação, geralmente vem do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro animal, que é o nosso cérebro que não pensa, que simplesmente age. Por exemplo, eu fiquei com tanta raiva do meu celular, dele não estar funcionando na hora que era para funcionar, porque eram 2 para 5, e como que ele se atreveu a apagar, desligar as 2 para 5, que confesso que não passou pela minha cabeça jogar o meu celular pela janela. Porque eu saberia as consequências desse ato. Então eu ainda estava conseguindo usar o meu cérebro racional de pensar, não, essa não é uma opção, jogar pela janela. Mas se eu tivesse com muita raiva, talvez eu não conseguisse acessar o meu raciocínio e pensar nas consequências das minhas escolhas e eu tivesse sim jogado pela janela, jogado para a parede, pisado em cima. São coisas que a gente leva um susto quando a gente vê as pessoas tendo esse tipo de atitude. Mas tem pessoas que têm o pavio mais curto, esse pavio da raiva. E que às vezes dura, então é uma questão de temperamento, às vezes também tá ligado à sua personalidade e às vezes ao fato em si. Aquilo é muito sério, aquilo é muito grave, aquilo tira a pessoa do eixo. Então as pessoas fazem coisas loucas porque não conseguem raciocinar, porque não conseguem pensar. Então essa é a diferença do agir e do reagir. Então vamos pensar, fiz uma listinha aqui de típicas reações de crianças quando elas têm um ataque de raiva. Já mencionei algumas. Então olha só, a tal da birra, né? As crianças costumam gritar, costumam bater, né, nelas mesmas, nos outros, em outras crianças, costumam atacar, chorar, berrar, jogar coisas, não é? Isso, percebam que são muitas coisas que não usam a palavra, porque as crianças, elas não têm essa facilidade verbal que nós temos, principalmente as menores. Então elas, ao invés de usar as palavras e ofender, xingar, fazer outras coisas, elas usam o físico, elas jogam, atiram, mordem, elas podem morder, elas podem fugir, né? Então as crianças usam esses recursos que elas têm. O que nós adultos fazemos quando nós temos raiva? A lista é gigante, eu vou mencionar só algumas coisas. Vocês sabem que os adultos podem fazer exatamente as mesmas coisas. Podem berrar, podem jogar coisas, podem chacoalhar, podem bater, punir. Se forem usar palavras, podem atacar, discutir, reclamar, xingar, humilhar, envergonhar, culpar, apontar dedos, exigir demais, fazer sermões, não é? Fazer ameaças. Agora eu vou, nunca mais você vai não sei o quê. Agora é a última vez, porque você sempre, não sei, aquelas coisas assim, né, que saem da nossa boca e depois você fala, nossa, eu falei isso, né? Você fica até meio envergonhado de ter falado as coisas, ter tido esse ataque. Então vejam que um ataque de raiva não é uma exclusividade das crianças. Fica mais claro porque eles são mais espontâneos e porque eles não usam as palavras, eles usam o corpo, então é mais visível. Mas nós adultos também temos os nossos ataques de raiva.
E agora vem uma informação que vocês já sabem, mas só para lembrar. Os nossos filhos aprendem muito mais com as nossas atitudes, com as nossas ações, do que com as nossas palavras. Portanto, falar para um filho: não machuque o seu irmão, não bata no seu coleguinha, não morde a sua priminha. Não funciona, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eles estão observando é o tom de voz que você usa. É como você lida com a sua raiva. É como você resolve os seus problemas. E aposto que tem gente aqui pensando, mas eu não saio mordendo ninguém, eu não saio berrando com ninguém, eu não saio batendo em ninguém, e mesmo assim meu filho e minha filha têm esse tipo de atitude. Então não é lógico, não é tudo que eles aprendem com a gente. Eles aprendem muito com filmes e desenhos e coisas violentas que eles podem assistir na televisão. Tem jogos de videogame super violentos, tem coisas super violentas que os nossos filhos podem estar sendo expostos que a gente não sabe, né? Então fique atento para isso. Aliás, tem coisas que geram essa raiva, sabe? Por exemplo, pais e mães muito controladores, que estão toda hora mandando, vai já fazer não sei o que, já mandei fazer não sei o que lá. Então, se você ficar toda hora, mesmo que você não seja aos gritos, mesmo que não seja aos berros, mas esse mandar, pegar no pé, sabe, controlar exagerado, isso gera raiva, isso gera resistência, porque eles se sentem incapazes, impotentes, frustrados. Eu não queria jantar agora, eu não queria fazer lição de casa agora, eu não queria tomar banho agora, eu não queria escovar os dentes agora. Então, isso pode ser o começo de uma luta de poder, muito típico. Mas também não se iludam de que pais e mães permissivos também não incitam a raiva. Porque pais e mães muito permissivos tendem a fazer pelos filhos o que eles são capazes de fazer sozinhos, sabe? Do tipo, não filho, deixa que eu faço isso pra você porque você é muito pequeno, você não consegue. Não, mamãe faz que eu faço mais rápido, faço melhor. Não dá tempo de esperar você fazer isso que você faz muito devagar. Você é muito pequenininho, deixa que a mamãe faz. Então, toda vez que você faz por eles, faz para eles e não faz com eles, você está deixando de desenvolver os músculos da resiliência, deixando de ensinar aos seus filhos que eles são capazes, que eles podem superar. E isso muitas vezes incita essa raiva. Porque uma coisa que eu não sei se vocês sabem, existe um tipo de raiva que é esse explosivo, que é esse que eu tô falando até agora. Mas existe uma raiva interiorizada, que é um sentimento de raiva, mas que eu não demonstro. Eu vou ficar quieta, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, porque se eu falar, pode ser pior. Os nossos filhos são muito inteligentes, as pessoas são muito inteligentes. Então sabem que tem alguns lugares, algumas situações que você não pode demonstrar toda a sua raiva. Só que aquela raiva guardada, essa raiva interiorizada, sabe o que ela vira? Ela pode gerar, né, é uma hipótese, em longo prazo, quando você faz isso muito, a tal da panela de pressão. Você vai lá na pressão, você vai pondo, chega uma hora que estoura, né? E também pode não estourar para fora. Pode virar uma depressão. Essa sensação do eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima assim muito forte, sabe? Que é o que pode gerar a raiva, que você não soube lidar com ela. Tá? E a gente, não sei vocês, mas eu já cansei de falar que nessa pandemia que está testando os limites de absolutamente todo mundo, quem não ainda está sentindo, olha só, já passaram quantos meses? Eu já perdi a conta? Março, abril, maio, 15 meses nós estamos em pandemia, há 15 meses tem gente ainda aguardando essa frustração, essa impotência, essa raiva, e mistura com tristeza, com saudade, com medo, com insegurança, com estresse, com cansaço físico. A coisa tá feia para todo mundo. E aí, quando os adultos lidam com crianças e as crianças estão nesse ambiente que elas captam no ar, né? A energia é um negócio que você capta no ar. Não adianta falar, não tô bravo não com essa sobrancelha, que seus filhos estão observando. Eles são ótimos observadores. O problema é que eles são péssimos intérpretes.
Eles observam a sua sobrancelha franzida, eles observam o seu tom de voz, eles observam a sua expressão facial, a sua pressa, a sua impaciência, o seu medo, né? Eles sentem essa energia e isso gera a mesma coisa neles, porque a violência gera violência, a raiva gera raiva, né? O medo passa medo, a gente tem os neurônios espelho e a gente acaba sentindo essa energia e sente a mesma coisa. Então isso tudo para dizer que pode ser que você esteja vendo o seu filho batendo no irmão mais novo, ou a sua filha mordendo, ou tendo um grande ataque de birra, e uma coisa que a gente pode fazer, que a disciplina positiva nos ensina, é a tentar entender o porquê eles estão fazendo isso. O que está por trás desse comportamento desafiador? Quais são as crenças, né? Qual é o código? A gente aprende a decifrar o código, a desvendar esse código, a entender por que eles estão fazendo isso. É porque eles queriam atenção e não tiveram, é porque eles estão se sentindo machucados, magoados, feridos, porque foram punidos e estão querendo se vingar, né, de quem puniu, ou de todos os adultos, é porque eles estão com ciúmes. O que está por trás? Isso só você vai saber fazer. O que eu quero ensinar agora é o que fazer e o que não fazer. Porque tem coisas que nós fazemos que só piora essa raiva. Eu já mencionei os dois extremos, dos pais muito controladores ou dos pais que não deixam os filhos terem os sentimentos, viverem os sentimentos. Os nossos filhos precisam passar pelos sentimentos que todo mundo passa. Da tristeza, da frustração, do tédio, sabe? Todos. Porque isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é inteligência emocional, isso é alfabetização emocional. E muitas vezes eles não sabem o que eles estão passando, principalmente os pequenos. Então é importante que a gente nomeie, que a gente valide. E esse é o primeiro passo. Bom, na verdade, o primeiro passo é fazer uma pausa positiva. Vocês já conhecem esse conceito que eu já trabalhei com vocês aqui. Da pausa positiva. Aquela coisa de você, todo mundo envolvido na história, parar e pensar. Parar e fazer alguma coisa, se acalmar. Então, quando eu, alguns minutos atrás, senti esse calor, essa tensão, meu dente começando a atecer, e aquele celular não funcionava, e eu mexia, e eu virava, e eu não sabia o que fazer, e não conseguia resolver, e aí eu parei, não, jogar não é uma opção, tem um e-mail, tem o meu notebook, eu tenho outras formas de comunicação, deixa eu pedir ajuda. E nisso que eu fui pedir ajuda, e que eu decidi que eu não ia dar essa live, que eu decidi que eu ia sair de casa, que eu ia levar meu celular para consertar, eu falei, não, deixa eu tentar mais uma vez. E no que eu tentei, eu consegui, rapidamente. Então eu não sei o que eu estava fazendo de errado antes, o que eu sei é que eu precisava dessa pausa. Eu precisava me acalmar. Confesso que sabe uma das coisas que eu fiz? Eu já tinha feito o meu chá, já estava aqui prontinho, eu dei uns bons goles de chá, antes de tentar outra vez. Eu já mandei meu e-mail. Me ajudou. Então, aliás, vou tomar outra vez. Me acalma. Eu não sei o que te acalma. Eu não contei, não lembrei de contar. Podia ter contado até 1000. Eu não lembrei de respirar fundo. Devia ter respirado. Olha só. Olha, uma coisa tão básica, né? A gente esquece de respirar fundo. Porque respirar, a gente tá respirando, é óbvio. Mas essa principalmente se a expiração é mais longa do que a inspiração, funciona de um jeito maravilhoso. Convido você a fazer isso agora aí. Uma boa inspiração profunda, com pausa e com assim uma liberação, sabe? Mais demorada, uma expiração mais demorada. Faz isso. Ó, o pessoal aqui me contando coisas ótimas. Qual chá que eu tomo pra me acalmar? Eu adoro chá de hortelã. Mas eu tomo qualquer um, de verdade. Eu tenho evitado chá verde. Mas tenho tomado chá de camomila, chá de erva doce, capim-cidreira.
Mas o meu favorito atualmente tem sido o hortelã-sim. Meu filho imita meu franzir de sobrancelhas, eu nem sabia que eu fazia isso. Alguém aqui, ó, perguntando, foi uma mãe que achou que bater resolvia tudo. Fui uma mãe que achava que bater resolvia tudo. Hoje penso completamente diferente. Porém, meu filho faz exatamente o mesmo com meu neto. Acha que bater resolve, é porque ele aprendeu, né? Ele viu esse exemplo. Sofro demais com esse comportamento dele. Eu imagino. Deixa eu ver quem mais aqui. Crianças tranquilas podem ter acessos de raiva? Porque os adultos com os quais convivem sempre têm acessos de raiva? Podem. Podem. Elas podem aprender por medo, por vergonha, por personalidade, tal, a guardar essa raiva, interiorizar essa raiva, deixar ela guardadinha lá, e isso é perigoso, porque pode virar depressão, como eu disse, né, da criança bem comportada, boazinha, bonzinha, tal, que nunca tem um ataque. Mas também podem aprender a fazer igual, né? Alguém perguntando. Cuidadores com pavio curto influenciam em crianças pavio curto também? Não é só o nosso exemplo, né? Tem um tanto que é genético, tem um tanto que é de temperamento, mas sim, o nosso exemplo é muito sério, muito importante para as crianças. Quando fico com raiva, procuro me acalmar. Ótimo, esse é o primeiro passo, Alessandra. Quando minha filha está com raiva, eu procuro conversar e abraçá-la. Pronto, matou. Portanto, nem continuando a live, porque a Alessandra falou o que é para se fazer. É isso, mas calma que eu vou dar mais detalhes. Tentar entender o porquê ela está com a raiva. É isso mesmo. Raiva do marido. Briguei na rua com uma mãe que estava sendo grosseira com criança. Tá aí hipocrisia. Eu acho. Eu também odeio isso, criança. Eu também fico, já comprei algumas brigas. Ou então de criança, já aconteceu comigo uma vez, eu tava num hotel, nunca vou esquecer. Tava num hotel e umas crianças estavam sendo grosseiras com a professora, numa atividade, sabe, monitores de hotel? Uma monitora, atividade na piscina, e as crianças começaram a fazer palhaçada, tirar sarro, fazer palhaçada com a professora, que estava tentando dar uma aula. Não tive a menor dúvida. Reuni as crianças e falei assim, o que tá pensando? O que tá acontecendo aqui? O que vocês estão achando? Vocês acham respeitoso? E comecei a defender a professora, lógico, né, professora? Mas porque eu queria mesmo que aparecesse alguma mãe, algum pai daquelas crianças e que, né, me ajudasse ali. E não é que apareceu? Batendo pé, né, fazendo caras e bocas, mas fez o filho sair da piscina. E era o que a gente queria, né? Bom, é bem nervoso às vezes, eu xingo às vezes mentalmente pode, e xingamento serve para isso, né? Pressão na cabeça, os ombros, pessoal respondendo aqui, muito obrigada, viu, por estarem colaborando, contribuindo. Deixa eu continuar aqui com as minhas reflexões, porque vocês vão saber como é que é essa história de abraçar, né? Então não sei de onde vem, raiva. Olha, minha filha falou que sentiu muita raiva, que interessante, né? Não sabe de onde vem, é uma coisa para conversar com ela, descobrir mesmo. Você tá no caminho certo dessa conversa, que bom que ela já te falou isso. Escutando muito minha filha de 11 anos, tô me escutando mais também, melhorando muito nossa relação. Outro dia o meu disse que não gosta de mim. Olha, deixa eu avisar uma coisa. Os filhos vão falar coisas que machucam. Em algum momento. Eles vão falar que você é a pior mãe do mundo, que odeia você. Principalmente quando eles sentirem raiva. Principalmente quando eles tiverem alguma frustração. Quando eles pedirem alguma coisa e você falar não. Quando eles se sentirem incompreendidos, não ouvidos, não amados, não pertencentes, não importantes, sabe? Você já sabe, né? Então, quando eles não se sentirem conectados, importantes, pertencentes, né, úteis, já falei, eles vão ter alguma atitude para machucar, para se vingar, para mostrar que eles, né, que eles estão sentindo o que eles estão sentindo. Então a gente precisa fazer a primeira coisa, é a tal da pausa positiva. Então não sei se vai ser respirando, se vai ser contando, se vai ser rezando, se vai ser se trancando no banheiro, fazendo uma caminhada, uma atividade física. Tem gente que toma água, tem gente que toma café, eu não sei, não vou aqui dar uma lista de sugestões, porque esse é outro assunto. Só lembrar que você é um exemplo, lembrar que a pausa positiva é fundamental, que a gente não resolve nenhum conflito quando a gente tá com raiva. Mas é uma criança pequena, o que eu faço com essa criança pequena antes que ela comece a se atirar coisas, se machucar? A coisa mais adequada para se fazer com uma criança pequena que está tendo um ataque de raiva é abraçar essa criança. Mas isso é recompensar o mau comportamento. Não é.
Esse abraço tem duas funções. Tem sim a função da conexão, do acalmar, do ensinar essa criança a se acalmar, mas também tem a função do conter essa criança. Então é um abraço que pode ser os seus pernas abraçando as pernas da criança, os seus braços abraçando os braços da criança, de alguma forma que você, sabe, nesse abraço, você envolve essa criança e você deixa claro para ela que você tá ali só para esperar ela se acalmar. Essa é uma hora de fazer um balancinho, essa é uma hora de falar baixo, essa é uma hora de cochichar alguma coisa no ouvido, essa é uma hora de você se acalmar também. É uma ótima pausa positiva, assim, imediata, obrigatória, sabe? Que você tá ali fazendo, tá mostrando que você tem autocontrole. Ter autocontrole, saber fazer autorregulação. Isso tudo é um ponto, né, um nível de inteligência emocional que nós adultos já deveríamos ter adquirido. Eu acho que muitos de nós já adquirimos. Modéstia à parte, eu acho que eu me saí muito bem, porque passou pela minha cabeça, meu Deus, e se agora eu perdi tudo que eu tenho no meu celular? Me bateu um certo desespero, mas não a ponto de eu tomar uma atitude que depois eu viesse me arrepender. Como eu disse, jogar o celular pela parede, pela janela, por nada, né? Então, não quis fazer nada disso. Então, se você está sentindo raiva também, vamos supor que sua criança está tendo um ataque de raiva, você precisa, sempre que você tiver a oportunidade, mencionar os nomes dos sentimentos que você está sentindo. Então, falar pro seu filho, eu tô brava, ou eu tô zangada, ou eu tô com muita raiva. Tudo bem. Verbalizar é uma forma, parece boba, mas é uma forma da gente se conectar com aquele sentimento. Esse é o primeiro passo para você começar a se acalmar. É o primeiro passo para você ensinar os seus filhos ao nome e a como lidar com os sentimentos. Então, com um tom de voz respeitoso, com essa calma, com essa pausa, com a sua linguagem corporal, com a sua expressão facial mudando, porque se você fizer essa tal dessa pausa positiva, nem que seja alguns poucos minutos, olha, faz o teste, funciona. Fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, tal. Você vai perceber que o calor vai passar, que o seu coração vai bater menos rápido, porque a raiva faz isso, o nosso coração começa a pular, parece que vem pela garganta. Você vai perceber que seus ombros estão menos rígidos. Que foi o que aconteceu comigo. Nos primeiros minutos, né, porque foram 10 minutos de terror, mas os primeiros 5 minutos foi absoluto terror, desespero. E agora o que eu faço? Meu Deus, a live, as pessoas, e agora esse compromisso, o que eu faço? Eu não posso, como que eu vou me comunicar? Eu nem sei o telefone de ninguém de cor, e como que eu vou fazer para... Enfim, bateu o desespero. O segundo momento foi, peraí, o pior cenário, eu atrasar ou eu não fazer. Ninguém, todo mundo vai entender que isso é uma coisa que, né, possível de acontecer, coisas que acontecem. Então eu comecei a relaxar, comecei a me acalmar. Então fazer esse exercício, sabe, de pior cenário, ou de como focar em solução, que foi o que eu fiz, bom, então o que eu posso fazer? Se eu não posso fazer a live, se eu não consigo fazer esse negócio ligar, eu preciso sair de casa e ver quem pode me ajudar a fazer esse negócio ligar. Aí eu lembrei de uma loja aqui perto, eu falei, bom, vou nessa loja antes que feche para fazer ele funcionar. Então, tô trazendo exemplo pessoal do que aconteceu hoje para lembrar que o nosso foco é a solução. O nosso foco é resolver problema. E que não dá para resolver problema de cabeça quente. Então, o que a gente faz para lidar com a raiva? Primeiro que você evita que seus filhos sintam raiva, criando essa conexão. Tendo espaço para conversas, fazendo reuniões de família regulares, por exemplo. Tendo espaço para resolução de problemas. Dando oportunidade para os seus filhos contarem o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, os problemas deles, os erros que eles cometeram, para você, sabendo que eles não vão ser nem punidos e nem, assim, super protegidos. Sabe? Que você vai, não, isso aqui tudo bem e tal. E aí você não ensina nada de bom para os seus filhos. Não. Então, um jeito, que é a famosa conexão antes da correção, é você primeiro validar o sentimento do seu filho. Filho, isso que está sentindo é raiva.
E eu entendo a sua raiva, porque você queria, tem que ser um exemplo real, vou inventar aqui um. Você queria ir para a escola e sua irmã já está indo e você não está indo. Eu entendo a sua raiva. Então percebam que você valida o sentimento, você demonstra empatia. Você pode até citar uma vez que você sentiu raiva. Eu também sinto raiva às vezes de não poder sair, viajar, porque eu ainda não tomei a vacina. Sinto raiva de que a vacina não está disponível para todo mundo no Brasil. Sinto raiva de todas as crianças, todos os estudantes que não tiveram acesso a uma educação de qualidade nesses últimos 15 meses, porque não têm acesso à internet e a recursos e a escolas e a educação de qualidade para poder, né, ter esse acesso. E eu sinto raiva de tanta coisa que é melhor nem continuar falando. Mas enfim, você demonstra para o seu filho essa conexão, validar o sentimento, mostrar empatia, esse é o primeiro passo. E aí, você explica que bater no seu irmão não pode, que quebrar o celular não pode, que xingar o outro não pode, que nenhuma atitude ou ação agressiva, desrespeitosa, que machuque os outros, né? Por isso que eu dei o exemplo do bater, do machucar, do morder, que é o que as crianças costumam fazer, pode. Isso não pode, isso não é negociável, isso é uma regra inegociável. A gente não sai machucando os outros, a gente não sai sendo agressivo, violento e tudo mais. Então, eu só quero explicar que conexão antes da correção significa se conectar, né? Validar, demonstrar empatia, e corrigir não é punir, atenção, é ensinar. É ajudar. Atenção que não é muito blá 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 também. Não é ficar explicando pro seu filho. É uma frase só. E aí nessa frase, você ensina o seu filho, você falou, né? Você deu o limite. Não pode bater. E aí você pode, quando eles estiverem calmos, então talvez não seja nesse dia, nessa hora, talvez seja outro dia, talvez seja outra hora, no dia seguinte, mais tarde. Quando você estiver calma, você vai ensinar formas que o seu filho pode usar para se acalmar. Você pode ensinar seu filho a desenhar a raiva dele, se é uma criança pequena. Se é uma criança mais velha, você pode pedir para escrever a raiva dele. Se for uma criança pequena, você pode dar um travesseiro, um bichinho de pelúcia, para essa criança abraçar esse bichinho de pelúcia, para essa criança bater nesse travesseiro, se for o caso, um pedaço de argila, massinha de modelar, terra, areia, sabe? Enfim, alguma coisa que, né, que possa colocar essa raiva para fora. Pegar uma bexiga, essa é ótima, gente. Pegar uma bexiga, assoprar a bexiga, encher a bexiga, porque você tá pondo a sua raiva para fora. Pondo na bexiga, aí você enche a bexiga, fecha, dá um nozinho na bexiga, ufa, a raiva saiu. Então, também funciona. Fazer alguma atividade física, né? Porque isso põe a raiva pra fora também. Pular corda bem rápido, usar bambolê bem rápido, fazer polichinelo, sabe? Fazer prancha, se for mais velho. Se for pequenininho, não sabe pular corda, faz pular, sabe? Enfim. Ufa, formas de se acalmar. E quando essa criança já tivesse acalmado, você pode ensiná-la a usar as palavras. Filha, a gente não usa o pulso, a gente não usa, a gente não xinga, a gente não bate, a gente não morde, a gente usa as palavras respeitosas. Que tipo de palavras? Me conta com quem? Você está com raiva de quem? Né? O que aconteceu? De quem? Ou você está com raiva por quê? O que aconteceu? Me conta por quê. Então, você querer ouvir o porquê ou com quem, isso é muito mais respeitoso com o seu filho que essa posição de fazer poucas e boas perguntas. Filho, o que aconteceu que você está com essa raiva? Só isso. Ou, por que você está com raiva do seu irmão? Ou, você está com raiva de quem, filho? Que até agora eu não entendi. Você bateu no seu pai, no seu irmão, no seu priminho. De quem que você está com raiva? Né? Porque aí ele pode até falar que é do mundo, eu estou com raiva do mundo, estou com raiva das pessoas, e pode ser, porque às vezes a raiva é tão grande que ela ocupa mesmo todo o seu espectro, né? Assim, você não consegue achar ninguém que te compreenda, ninguém que te entenda, e é isso da raiva, isso dá muita raiva, essa incompreensão.
Então, depois que você fez a pausa, e talvez no caso dos pequenos eu já contei, a pausa seja um abraço. Depois que você identificou, eu sou aqui um adulto que eu tô com muita raiva dessa incompetência desse governo que não conseguiu comprar essas vacinas com antecedência e que agora a gente ainda tem uma grandíssima maioria da população que não está vacinada, inclusive eu. Né? Então, isso dá raiva. Então, você identifica a sua raiva. Aí você fala, o que eu posso fazer com isso? Adianta eu xingar? Adianta eu atirar coisas? Adianta eu quebrar coisas? Adianta eu bater? Não, não adianta. O que eu posso fazer com a minha raiva? Como eu lido com a minha raiva? Então, no caso das crianças, primeira coisa, vamos supor que seja um conflito entre irmãos. E eles estão com raiva, alguém está com raiva um do outro. Que um quebrou o brinquedo do outro, qualquer coisa assim. Você não pode tomar partido, gente. Essa é uma regra básica. Porque quando os filhos percebem que os pais estão tomando partido, por isso que tem até uma ferramenta da disciplina positiva que é assim, ó. Coloque todos no mesmo barco. Que significa não faça diferença, não tome partido, não defenda um em detrimento do outro. Não fale que porque você é o mais velho, você tinha que entender que a sua irmãzinha, o seu irmãozinho não consegue. Não. Sabe? Não faça isso. Então, o que você pode fazer é demonstrar confiança de que eles conseguem resolver aquilo sozinhos. Você pode ajudá-los a se acalmar. Você pode fazer uma ou outra boa pergunta para ajudá-los a resolver o problema, focar em solução. Você pode ouvir um, pode ouvir o outro e pode dizer, ok, já ouvi os dois, entendi. O problema de vocês é por causa desse brinquedo, tá? Como vocês podem resolver isso? Percebe? Você não toma partido. Você não escolhe um lado para defender. E ensinar os seus filhos a pedir ajuda é um jeito maravilhoso de lidar com a raiva. Ensinar os seus filhos a focar em solução é outro jeito maravilhoso de lidar com a raiva. Como eu estava demonstrando agora nesse caso do problema deles, que o problema era o brinquedo. Os dois querem usar o mesmo brinquedo ao mesmo tempo. Ou vocês brincam juntos com esse brinquedo, ou vocês têm que combinar como que vocês podem usar esse brinquedo, cada um no momento, separadamente. Ou nenhum dos dois vai usar o brinquedo e vocês vão ter que buscar outros brinquedos, porque esse brinquedo não vai poder ficar com nenhum dos dois. Ou fica com os dois, ou não fica com nenhum dos dois. Vocês decidem. Vejam que oferecer escolhas limitadas é respeitoso e ajuda a eliminar a raiva. Sabe, muitas vezes nós pais e mães não percebemos, mas a nossa fala, o nosso jeito de falar, né? E não é só as sobrancelhas levantadas que a gente nem percebe, não é só o nosso tom mais sério, mais ríspido, porque não é só os berros, não é só os gritos que incitam a raiva. Às vezes são as palavras bem escolhidas, que podem ser faladas numa voz bem baixinha, mas sabe? Chamar de burro, de incompetente, de bagunceiro, de incapaz, de sei lá o quê, isso dá raiva, né? Então a gente precisa melhorar as nossas habilidades de comunicação. Por exemplo, ao invés de falar pro filho assim, venha jantar agora, você pode avisar só, é a hora do jantar. Percebe como é uma bobagem, mas isso faz toda a diferença? Você não tá dando uma ordem, você não tá dando uma instrução. Você tá avisando, hora de jantar, pessoal. É bem diferente, né? Enfim, toda vez que nós temos uma situação, um conflito para resolver, primeiro ponto é, eu tô conseguindo acessar o meu cérebro racional e pensar nas consequências dos meus atos, eu tô conseguindo ter ideias, eu tô conseguindo usar a minha lógica ou não. Porque até agora eu não sei se aquela hora que eu tava tentando ligar o meu celular, eu não tava conseguindo, porque realmente deu uma pane, né, e tava lá desligado por emergência e por isso que ele não ligava, e só depois de um tempo ele ligaria, ou será eu que não tava sabendo utilizar com sabedoria, porque tava lá no meio do meu ataque de raiva. Não sei. O fato é, enquanto nós estamos alterados, a gente não consegue resolver nada. Então, primeiro passo em situação de raiva, seja você, seja seu filho, pausa positiva. Depois disso, conexão antes da correção, gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Eu te entendo, está com raiva por causa disso. Ou, eu te entendo,
está com raiva. Eu também sinto raiva quando acontece isso. Só aí, bater não pode. Ou morder não pode. Ou não é assim que a gente lida com a raiva, filho. E não é só falar isso, gente. É abrir espaço para esse diálogo. Como a gente pode resolver isso? Ou como você e seu irmão podem resolver isso? Ou me conta mais sobre o que você está sentindo. Ou por que você está sentindo essa raiva? Ou se for uma criança pequena, você pode até, nem só as pequenas, você pode pedir para contar onde que ela percebe essa raiva no corpo. Filho, perceba o seu coração, põe a mão no coração. Seu coração está batendo rápido ou devagar? Deixa a mamãe perceber. Aí você ensina o seu filho a perceber que o coração está batendo mais rápido. Põe a mão no seu rosto. Seu rosto está quente ou está frio? E a criança vai perceber que ela está com raiva, que ela está com o rosto quente, ela está até vermelhinha se ela olhar no espelho. Presta atenção agora, vamos olhar no espelho. Olha só a cara, porque as crianças, gente, são tão inteligentes, tão maravilhosas. Os bebês identificam a nossa expressão facial. Os bebês identificam fotos de pessoas com raiva, com medo, né? Assim, então a nossa expressão é muito verdadeira, muito explícita. O que a gente pode falar uma coisa, mas se a gente demonstra outra, os nossos filhos vão acreditar no que a gente está demonstrando, né? As nossas crianças que nos cercam. Então, isso tudo é inteligência emocional. Isso tudo é alfabetização emocional. Então, vamos aproveitar que somos humanos, que vamos sentir raiva, sim. Às vezes junto com frustração, às vezes junto com vontade de se vingar, às vezes junto com tristeza, às vezes junto com, sei lá, outros muitos sentimentos. Vamos identificar, vamos nos acalmar para usar o nosso cérebro racional e aí vamos tomar atitudes e ensinar os nossos filhos a tomar atitudes que nos acalmam e que nos fazem focar em soluções, resolver problemas de uma forma mais harmoniosa, eficaz, útil, né? É isso. Enfim, deixa eu ler aqui. Como repreender uma criança que joga objetos no chão por prazer. Joga e sorri. Ela tá entendendo que é uma brincadeira, né? Então, a melhor coisa com crianças pequenas é distrair e redirecionar. Essa é a minha sugestão. Veja se funciona. Envia emojis de triste, raiva, coração quebrado. Quando falamos por números 2 vezes, é hora de jantar e a criança de 12 anos não vem. Continua assistindo, brincando ou jogando videogame. Então, esses combinados, esses acordos precisam ser feitos. Vocês podem combinar, né? Olha, o jantar vai ser servido das 7 às 7h20. 7h20 eu vou recolher tudo e vou guardar tudo. E não vai ter mais jantar. Se você perder a hora do jantar, o jantar vai ser servido na mesa da cozinha ou na mesa do jantar. Perdeu o jantar, perdeu. Vai ficar sem comer. Mas, sinto muito. É uma regra, sabe? É uma regra da casa. Nós precisamos ser mais firmes, né? Os filhos precisam entender as regras da casa. Vocês não podem ficar à disposição de quando eles, né, quiserem. Não. Então, posso ter uma flexibilidade? Não precisa ser às 7, pode ser às 7h10? Pode. Agora, cuidado para ser sempre, né? Sempre cedendo, sempre flexibilizando, sempre dizendo, tá bom, mais 5 minutinhos, tá bom. E aí eles ficam entendendo que, ela fala 10 vezes, tá bom, mais 5 minutinhos, e eu era para ter parado às 7, e são 8 e eu não parei ainda, porque ela não vai ficar só falando, não vai fazer nada. Percebe? Então, pensar bem o que a gente fala, combinar, né? Antes, olha, filha, essa história de você atrasar pro jantar não tá dando mais. Então, você pode simplesmente chegar perto na frente do videogame e falar, você desliga ou eu desligo? Porque agora é hora de jantar. Só isso. Você fala assim, hoje você vai pular o jantar? Você vai ficar só jogando? E hoje não vai jantar? É isso? Não vai jantar mesmo, porque o que a gente não comer, eu vou fazer um prato e vou levar pro porteiro lá que deve estar com fome lá embaixo no prédio. É isso mesmo? Sabe? Ele não vai ter.
Ah, mas eu queria aquele estrogonofe que você fez tão gostoso, mãe. Pois é, olha só. Tava na hora do jantar, se perdeu o jantar. Que pena, né? É isso, sabe? Inúmeras vezes. Então, a gente tem que... Se não tá funcionando falar inúmeras vezes, quem é que tem que mudar? Eu já me peguei falando, inclusive a frase, né, tradicional. Eu já falei 1 milhão de vezes. Se minha filha tivesse tido coragem de falar, falou 1 milhão de vezes e não percebeu que não tá funcionando, vai ter que falar o quê? 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão de vezes para até perceber que não tá funcionando? Quem é que tá sendo idiota aqui de ficar falando, ou né? Não tá funcionando desse jeito, tem que mudar. Sabe? Não use palavra nenhuma, use só gestos. Simplesmente vai lá e desliga o meu videogame e fala jantar. Fala uma palavra, jantar. Fala desliga. Fala hora do jantar. Fala depois você volta. Sabe? Poucas palavras, o mínimo possível. Não é hora de muito... E não cede não, gente. Porque lembra dos extremos que eu falei? Isso incita a raiva. Pais super protetores, que mimam, que estragam, que fazem todas as vontades dos filhos, também incitam a raiva. Porque depois eles ficam achando que todo mundo no mundo não incita a raiva talvez na hora, né? Porque, ai, meu papai é legal, minha mamãe é legal, faz todas as minhas vontades, ótimo. Só que depois fica achando, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, que vai ficar com raiva de você não ter feito a vontade dele aquela vez. De você não ter entendido, de você não ter atendido os pedidos dele ou dela. Sabe? Então, não é tão assim na hora, os efeitos, né, da permissividade, mas é em longo prazo. E é na sociedade. Não se tornam pessoas comprometidas, responsáveis, empáticas, ao contrário, exigentes, que querem que os outros sirvam, façam suas vontades, né? Esse tipo de pessoa que a gente está querendo criar para a sociedade, né? Quando está com raiva de mim, não quer conversar, escreve bilhetes, coloca na minha frente e espera uma resposta por escrito. Inteligentíssima, hein? Nossa, adorei essa técnica. Escrever... não vamos brigar gritando, né? Não vamos brigar falando, vamos escrever bilhete. Achei ótimo, isso aí. Às vezes, diante da frustração, bufa, bate porta, chega a falar que está reagindo assim porque está com raiva. Não sei como lidar. Acabamos de dar uma aula de como lidar. Você se acalma, você entende que seu filho precisa sim bater porta no sentido de se acalmar, sabe? Você pode só falar assim, você quer falar sobre o que está acontecendo? Só isso. Você pode só abrir o abraço, falar, filho, você está precisando de um abraço? Só isso. Ou você pode falar assim, esperar. Eu vou esperar você se acalmar, se você quiser, eu tô aqui para depois poder te ajudar, se você quiser. Poder conversar, se você quiser. Só isso. Sabe, se você não se alterar, porque às vezes a gente faz coisas do tipo, não pode bater porta, sabe? Isso só piora a raiva. A pessoa já tá com raiva, a pessoa tá querendo demonstrar que tá com raiva, não sabe lidar com essa raiva, por isso que ela tá batendo porta, por isso que ela tá falando, por isso que ela tá xingando, por isso que ela tá bufando, e você ainda vai dar bronca nela porque ela tá bufando, batendo porta, não sei o quê. Sabem aquela frase mais importante da doutora Jane Austen, né? Pelo menos a mais famosa. De onde nós tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. É para isso que a gente usa a punição. Porque tem que pagar, né? Onde já se viu bater porta, onde já se viu bufar, onde já se viu xingar, tal. Não. Enquanto eles tiverem, isso vale para nós também. Enquanto a gente se sente mal, a gente não consegue se comportar bem, agir bem. A gente precisa se acalmar, para se sentir melhor, para depois poder agir bem. Se comportar bem, fazer o nosso melhor, tá? Então, o lidar com os filhos que estão tendo um ataque de raiva é ajudá-los a se acalmar, a fazer a pausa positiva. E depois, validar o sentimento, demonstrar compreensão, empatia e ensinar o que pode ser feito. Não só o que não pode ser feito. Não pode bater porta, não pode, não. Você fala o que pode ser feito, filho. Como a gente pode resolver isso? Com quem está com raiva? Raiva de quem? Me conta o que aconteceu para ter ficado com tanta raiva. Vai que é um bom motivo, né? Vai que é alguma coisa séria. Uma vez a minha filha, nossa, eu nunca vou lembrar disso. Nunca vou esquecer disso. Ela voltou de ônibus da escola e chegou em casa com muita raiva. Mas era uma raiva misturada com indignação, assim, com uma surpresa. Mãe, você sabe que um cara... Ela era mocinha, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, talvez, 16 anos.
Você sabe que um rapaz no ônibus começou a querer se esfregar em cima de mim, de pé, onde já se viu. Eu fiquei com tanta raiva dele que eu dei uma cotovelada nele, que eu logo percebi que ele percebeu também que ele saiu de perto. Mas ela voltou indignada e eu falei, filha, isso vai acontecer infelizmente algumas vezes na sua vida. Sinto muito que isso tenha acontecido, isso é muito triste. Enfim, conversamos sobre o assunto, mas eu lembro da raiva dela, ter brigado com ela, não ter dado espaço para ela contar o que aconteceu, teria sido pior, sabe? E a gente conversar sobre o que fazer para evitar que isso aconteça, o que fazer quando isso acontecer, se isso acontecer de novo, foi muito mais eficaz e inteligente do que simplesmente ela achar que não poderia falar sobre isso. Então, se a gente parar para pensar, todos os desafios, todos os dias, são oportunidades de aprendizado. São oportunidades da gente mostrar para os nossos filhos como nós lidamos com aquele sentimento. Como que nós lidamos com aquela frustração, com aquela raiva, com aquele desafio. Para ser um exemplo para os nossos filhos, no mínimo, se a gente não sabe lidar também, porque a gente também surta às vezes, a gente perde a cabeça, eu mesma, né, ela deve estar aí preocupada porque eu mandei a mensagem, filha, meu celular quebrou, pai, não consigo, tá? Desabafei com ela por e-mail, ou não, vai ver que já entrou aqui, já viu até que eu já tô aqui, é a gente pensar, tudo tem solução, tudo. Às vezes a gente não enxerga a solução, mas alguém vai nos ajudar. Então, entre as muitas opções que nós temos, é lembrar que a gente precisa focar em solução. Focar em como resolver isso. E a gente só consegue focar em como resolver isso quando a gente admite que a gente está sentindo aquilo, consegue se acalmar, consegue usar o nosso cérebro, né, racional, consegue pensar em alternativas, e muitas vezes a gente precisa de ajuda para pensar em alternativas. E olha, é o seguinte, vou assumir uma coisa aqui para vocês. Errou, assume que você errou. Isso, inclusive, é uma maravilhosa lição para os filhos. Sabe? Que os erros são oportunidades de aprendizagem, que aquela vez que você bateu porta, que aquela vez que você deu aquele tapa, que aquela vez que você deu aquele grito, que aquela vez que você xingou, né? Que você reclamou, você errou. Então, lembra dos 4 R's da reparação dos erros? Porque reparar os erros é uma coisa maravilhosa que a gente precisa ensinar aos filhos. Reconhecer os erros é o primeiro. Então, você reconhece. Ops, cometi um erro. Você se responsabiliza pelo que você fez. Só pelo que você fez, não é pelo que o outro fez, tá? Eu não devia ter batido em você. Aí você se reconcilia pedindo desculpas. Puxa, desculpa. E aí você tenta resolver. Na próxima vez que eu tiver raiva, que eu perceber que eu tô com muita raiva, para eu não ficar com vontade de bater em você, eu vou fugir pro meu quarto e vou ficar lá respirando fundo, ou vou me trancar no banheiro, ou vou tomar um banho bem demorado, quente, morno, para me acalmar, ou eu vou pra cozinha, vou preparar um chá, vou ficar bem quietinha, tomando meu chá inteiro, e só depois que eu tomar ele inteiro eu vou voltar a conversar com você, ou sei lá o que, tá? Vou dar uma volta no quarteirão, para ver se olhar para as árvores, para o céu, para os pássaros, se isso me acalma, porque geralmente acalma, a natureza, né, é maravilhosa. Enfim, ensinar os nossos filhos a reparar os erros através do nosso exemplo, sem punir, sabe? E sem proteger das consequências das escolhas, é uma das melhores atitudes que a gente pode ter quando a gente tem raiva, tem ataques de raiva, ou ensinar para os nossos filhos do que eles podem fazer quando eles têm ataque de raiva, quando eles estão sentindo muita raiva, né? E é isso, meus queridos. Terminamos hoje, já, né? Deu aí 1 hora. Desculpem o atraso hoje para começar. Muito obrigada por terem ficado até o final. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu já estou absolutamente calma agora, tranquila, sabendo que não tem nada de errado com o meu celular, que foi alguma idiotice. Eu tenho a impressão que eu apertei, quando eu pus aqui no tripé, eu apertei no botãozinho do desligar para emergência, alguma coisa que apareceu que eu nem li e que eu só cliquei. E aí fez um barulho estranhíssimo e desligou e mudou e sei lá o que aconteceu, mas que bom que já está funcionando. Minha filha, quando está com raiva, não, escreve bilhetes, foi isso que já falei. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui.
Obrigada pelo carinho, pessoal. Estabelecer limites é amar. Sim, sim. Essa é a parte mais difícil do amar, dizer não. Dizer não com sabedoria, com tranquilidade, com dignidade, com respeito, com amor. Estou aprendendo a não mandar, tá dando certo na maioria das vezes. Fico brava quando ele me enfrenta. Então, mas é isso, a raiva incita a luta de poder. Agora, quem é o adulto que vai... Opa, eu tô com muita raiva. Se eu continuar nessa luta de poder, vai continuar nesse ciclo de raiva, de vingança. Tô mandando, não vou fazer. Tô mandando, não vou fazer. Sim, não, sim, não, sim, não. Isso é luta de poder, isso é desgaste, isso é raiva ao extremo, a energia, né? Só escalona, só piora. Então, é isso mesmo. A minha baixinha se joga tudo no chão. Quando chego perto para tentar acalmar, ela me bate, porque ela tá alterada. Então... espera, você fica só olhando, só olha. Com uma cara, não é com cara de brava, não é com cara de dó, é com uma cara de empatia. De eu tô vendo que você tá com muita raiva, que você tá precisando se acalmar. Só, mas você não precisa falar isso. Você só demonstra isso. Tipo, tenta compreender. Ou você precisar falar alguma coisa, porque às vezes tem crianças que fazem essa cena toda, porque tem alguém olhando. Então, uma outra opção é você falar assim: quando você se acalmar, eu vou estar ali no quarto do lado. E você sai bem devagarzinho. Sai e fica disponível ali esperando a criança. É muito provável que ela venha, viu? Não come na mesa, só sendo atrás dela. Não sei se estou sendo permissiva demais. Provavelmente, né? Porque se ela souber que tem comida na mesa e que só vai comer quando estiver na mesa, ela... Filha, olha, cansei, eu não vou mais andar atrás de você, deixa eu te avisar. Você quer comer? Tá aqui na mesa. Você não quer comer? Não tem problema, pode ficar sem comer. Aí você come na próxima refeição, que vai ser, deixa eu ver, daqui a 4 horas, tá? Não tem problema não comer agora. Então, não é pra sair atrás, não. A briga, a punição não ajuda, escutar é o segredo. É isso, queridos. Muito obrigada. Até a próxima.